Graças e paz, povo de Deus, bem-vindos ao Devocional Pregai. Estamos lendo o livro de Juízes e hoje é dia de lermos os capítulos 13, 14, 15 e 16 da Palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre um homem muito conhecido biblicamente, dizendo que é Sansão. Quero ler aqui com os irmãos. Juízes, no seu capítulo 16, versículo 20, que diz assim a Palavra do Senhor. Então ela gritou: Sansão! Os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes, e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor havia deixado. Amém? Deixa eu só recapitular um pouquinho da história dele aqui, para que você possa entender sobre ele. No capítulo 13, nós vamos ver o nascimento de Sansão. No capítulo 14, nós vamos ver os enigmas de Sansão. Já no capítulo 15, nós vamos ver Sansão se vingando dos filisteus. No capítulo 16, Sansão leva embora os portões de Gaza. No mesmo capítulo 16, nós vamos ver Sansão e Dalila. Lá no finalzinho, a vitória de Sansão. Mas eu quero falar sobre este homem cuja qual o Senhor havia informado a sua mãe, que era estéril, que ela daria à luz a um filho. Esse, desde seu nascimento, seria um nazireu. Aprendemos já sobre o voto nazireu. Já compreendemos o que é o voto nazireu. Mas o que eu quero frisar aqui é nos atos de Sansão. Quando nós lemos aqui no capítulo 16, versículo 20, dizendo que o Senhor já não estava mais com ele. É porque Sansão, ele brincou com a presença do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que todos os atos de Sansão, desde quando ele rasgou no meio aquele leão por sua mandíbula, até o momento que ele arranca os portões de Gaza, entre outras coisas que ele fez, matou vários homens com a queixada da jumenta. Este homem só conseguiu fazer todos esses atos porque ele era cheio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele vinha, enchia Sansão, e Sansão tinha essa força por conta deste compromisso, desse voto nazireu. Só que chega um momento em que ele conhece essa prostituta, Dalila, e começa a se envolver com ela. Ele se apaixona por essa mulher. E essa mulher, ela é enganada por ele 3 vezes. A qual ela questiona ele: de onde vem a sua força? Como é que eu posso fazer para que você não tenha toda essa força? E ele fala algumas coisas para ela ali, e ele engana ela por 3 vezes. Porém, na 4ª vez, ela fala algo ao ouvido de Sansão, que está apaixonado por ela, que mexe com ele. Ela diz para ele: olha, você não me ama, porque você me enganou já por 3 vezes. E daí Sansão, saturado dos questionamentos dela, de querer saber de onde vem essa força, ele vai e relata: é porque eu tenho um voto. Eu fiz o voto nazireu e não pode ser passada a navalha sobre a minha cabeça. E revela a ela que através deste voto, deste ato, ele recebia do Senhor uma força sobre-humana. Homem nenhum tinha a força de Sansão. Por conta deste voto, o Espírito Santo de Deus enchia Sansão. Sansão também foi juiz em Israel. Só que daí ele escuta Dalila dizer que ela está cansada de ser enganada por ele. E de que ele realmente não a amava porque a enganava. E por cair nessa conversa, ele acaba contando o segredo dele. Ou seja, ele conta sobre o voto, ele conta sobre esta comunhão. E daí ela, sabendo que agora ele estava falando a verdade, ela vai de encontro àquelas pessoas cuja qual ela tinha feito um acordo para que eles pegassem Sansão e exterminassem, acabassem com a vida de Sansão. Sansão conta para ela, ele adormece no colo dela. Ela chama um homem para cortar as suas tranças. E ele corta o cabelo de Sansão. Ou seja,
Neste momento o voto é quebrado. O voto nazireu a qual Sansão ele cresceu sabendo que a sua mãe tinha recebido a visita do anjo do Senhor, que o havia separado desde o ventre da sua mãe. Este voto é quebrado. E então Sansão é pego. Furam os 2 olhos de Sansão, Sansão agora é aprisionado. E ao ser aprisionado estão dando uma festa e querem zombar de Sansão e chamam Sansão para essa festa. Ele vem acorrentado, amarrado, e ele fica ali no meio de 2 pilastras que sustentavam o teto daquele lugar. E ele clama ao Senhor, pedindo que o Senhor o enchesse com a sua força, o revigorasse por mais uma vez. E o Senhor atende o pedido dele, e ele empurra essas colunas que sustentavam ali aquele teto. E este teto cai por cima de várias pessoas. Morre Sansão e este povo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o seu particular com Deus, o meu particular com Deus, é justamente particular. Ninguém deve saber. Não é para ninguém saber de onde vem a nossa força. Não é para ninguém saber os votos que fazemos com o Senhor, os compromissos que temos com Deus. Se nós vivermos no Senhor em secreto, publicamente Ele nos recompensa, mas precisamos viver do Senhor no secreto. As pessoas não necessitam saber da sua vida, do seu particular. Para que falar? Nós não sabemos a intenção das pessoas, mas nós sabemos que servimos a um Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe e que você guarde os seus segredos com Deus. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.